Oi, gente. Agora já são 5 horas da tarde e eu cheguei em casa, era 4 horas. Ali, exatamente 4 horas. Porque eu pego o ônibus, eu largo 2 horas da tarde, pego o ônibus 2h30. O ônibus só sai 2h30. Chego em casa, ignora os cachorros latinos. Chego em casa 4 horas. Aí eu já chego, já tomo meu banho, já tomei meu banho, né? Já tomo meu banho, já faço minha higiene pessoal novamente, né? Porque eu faço quando eu acordo, aí quando eu chego do trabalho faço de novo. Aí eu cheguei, tomei meu banho, fiz minha higiene, aí depois lavei minha marmita, lavei direitinho, preparei minha marmita pra já levar amanhã. Aí já deixei tudo organizadinho. Aí agora são 5 horas. Eu vou descansar um pouco, gente, porque hoje o trabalho foi tenso. Vou descansar um pouco até 6 horas. E 6 horas eu vou começar a estudar. Eu vou ficar com vocês. Joinha. Oi, Joinha. Que bonito. Lulinha. Oi, Lulinha. Teu príncipe precioso. Seu príncipe. Coisa lindo. Maravilhoso, precioso. Oi, galera. Eu comprei a apostila da lei do Ministério Público. Porque, gente, o que eu tava fazendo? Eu vou estudar agora. O que eu tava fazendo? Eu comprei a apostila, né? A apostila em PDF. E aí eu tava lendo a apostila e fazendo meus resuminhos aqui, né? No caderno. Só que são 132 páginas. Tem muitos artigos. Aí eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ler isso tudo e fazer resumo disso tudo. Então é mais fácil fazer o quê? Imprimir a lei do Ministério Público, que assim vai ficar mais fácil de estudar. E é assim eu vou fazer. Vou fazer a leitura do conteúdo todo, artigo por artigo. E o que eu precisar escrever alguma coisa, qualquer coisa eu escrevo aqui do lado, coloco post-its aqui também. E vou lendo, fazendo a leitura da lei. Então vai ser isso que eu vou estudar hoje, vai ser a lei do Ministério Público. Assim, gente, falando sério, eu tô muito cansada, né? Porque eu tô trabalhando, então a gente chega cansado do trabalho, mas a gente precisa estudar, né? Agora já são 7 horas, eu preciso estudar. Eu vou dormir às 9h30, então pelo menos 2 horinhas e meia aí eu vou estudar para o concurso.
Oi galera, tô aqui lendo a Lei Seca do MP, é bastante coisa. E aí eu tô lendo. Eu cheguei do trabalho, né, cheguei, era 4h30. Aí fui, fiz minha higiene pessoal, lavei meu rosto, escovei o dente, tomei banho novamente. Aí eu cheguei e fiz isso. Aí depois eu fiz outras coisas que eu precisava fazer. Lavei minha marmita também, que eu levo pro trabalho. Arrumei minha mochila. Depois de lavar a marmita, eu arrumei a marmita, comida pra levar amanhã. Coloquei suco também, água na garrafinha pra levar. Arrumei a mochila. Foi isso, gente, praticamente. E agora eu tô aqui lendo a Lei Seca impressa, Lei do Ministério Público para esse concurso. Oi, gente, boa noite. Agora eu vou descansar, gente, tô muito cansada. Como eu disse pra vocês, eu cheguei do trabalho, né, do estágio. E aí eu tomei banho, fui, peguei e lavei minha marmita, arrumei a comida pra levar amanhã. Arrumei a roupa que eu vou também amanhã, arrumei minha mochila. E aí, estudei um pouquinho. E tá sendo assim, todo dia estudar um pouquinho, sabe? Porque no sábado agora eu não trabalho, né? Tem sábados que eu trabalho, tem sábados que eu não trabalho. Mas agora, esse sábado agora eu não trabalho. Então eu devo acordar umas 7 horas no sábado e ficar estudando o dia inteiro. Até dar o horário de dormir de noite. Porque durante a semana tá sendo muito complicado pra mim por conta do trabalho ter que estudar, sabe? Porque eu chego, mesmo que eu chegue 4h30, eu já chego tendo que fazer um monte de coisa. Então, aí, quando eu vou ver, já são 6 horas, né? Porque aí eu já tive que fazer as outras coisas, né? E aí, já são 6 horas. E eu não tô tendo muito tempo pra estudar. Eu estudo mais ou menos aí de umas 6h30, porque eu também tiro um tempinho pra mim, né? Pra descansar um pouco, porque o trabalho é puxado. E quando dá umas 6h30, assim, aí eu sento, vou e estudo. Quando dá umas 6h30, eu vou e começo a estudar. E hoje foi dia de ler a Lei Seca do Ministério Público. E aí é assim, gente. E a minha vida ultimamente tá sendo dia após dia, sabe? Tem acontecido muitas coisas por trás dos bastidores, né? Por trás das câmeras. Coisas pessoais que não convém aqui falar. Que tem me desanimado muito, tem me deixado muito desanimada. Sabe quando acontece tantas coisas com você que te dá vontade de parar? Sabe? Desistir e falar, não. Ai, Senhor, eu acho que eu vou desistir. Sabe? Porque tem muitas coisas pessoais que acontecem que nos desanimam, nos deixa triste. Aí, gente, esses dias agora, há uns 3 dias atrás, aconteceu uma coisa pessoal mesmo minha, que me deixou tão triste que eu pensei que eu não ia nem conseguir ir pro trabalho, gente. Que eu tava tão mal, mas tão triste. Chorando. E eu não conseguia. Aí quando eu acordei no outro dia, meu olho tava desse tamanho.
Aí eu pensei assim, caramba, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar desse jeito. Porque eu trabalho com atendimento ao público, né? Eu faço estágio em administração e eu atendo mais de 100 ligações por dia, né? De trabalho. Então, eu pensei, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Dobrar o meu joelho e orar. Orei. E vou pro trabalho mesmo chorando, gente, porque a vida é assim. A gente não... Imagina se a gente não trabalhar toda vez que acontecer uma coisa ruim com a gente, né? E aí, quando foi no outro dia, né? A minha chefe, gente, é muito legal. É um amor de pessoa, ela foi super legal comigo. Ela falou assim, Ellen, se você quiser conversar, conversa, sabe? Aí, mas graças a Deus nem precisou, sabe? Porque quando eu fui trabalhando, aí eu fui acabando esquecendo os problemas, né? Porque lá quando a gente tá trabalhando, a gente tem que focar lá no trabalho. Então, a gente acaba esquecendo das outras coisas, dos problemas que acontecem. Aí, enfim, gente, aí quando foi no outro dia, né? Aí eu já fui bem melhor, né? Eu orei muito, desabafei com Deus, falei com o Senhor tudo aquilo que estava passando no meu coração. Mas assim, são coisas pessoais, não tem nada a ver com os estudos, né? Porque a gente que é estudante, a gente já tem que lidar com a nossa ansiedade, né? Que todo concurseiro passa. Aí quando acontece problemas pessoais pra nos desmotivar, aí piora. Mas graças a Deus eu tô melhor, graças a Deus. Né, problemas todo mundo vai ter, um dia na vida a gente vai passar por problemas. Gente, quem não passa por problema não é ser humano. Até nas minhas orações, quando eu vou agradecer nas minhas orações, com Deus eu falo, Senhor, muito obrigada até pelos problemas. Eu falo isso todos os dias com Deus, gente. Sério, eu agradeço todos os dias a Deus. Eu falo assim, Deus, muito obrigada pelos problemas. Porque se eu tenho problema, quer dizer, é um sinal que eu tenho vida, né? Então, e assim, gente, problema todo mundo vai passar, né? Todo mundo vai passar. Às vezes, quando a gente passa por um problema, a gente acha que, caramba, meu Deus, parece que a gente não vai conseguir atravessar aquela montanha, né? Mas a gente para pra perceber que não é só a gente que passa por problema, todo mundo. E a gente tem que saber lidar com esses problemas, porque se a gente não souber lidar, a gente, sério, a gente para por qualquer coisa. A gente ainda mais concurseiro. Isso é uma coisa até legal de eu falar com vocês, porque vocês podem parar pra perceber que quando você começa a estudar para um concurso, tá focado para alguma coisa, vem lá, um problema pessoal, pra tentar te desanimar, pra tentar fazer você parar de estudar, pra tentar te fazer desistir, pra tentar te desmotivar, te deixar tão triste a ponto de você não conseguir estudar. E você pode parar pra perceber que é assim. Então, quando acontecer isso, você tem que respirar e falar, não, pera, esse problema é momentâneo, esse problema é momentâneo, vai passar. Por mais que a gente ache que, às vezes o problema é tão grande que a gente acha que não, sabe? Mas vai passar, com o tempo passa. Mas o concurso, a sua nomeação no concurso, não, sabe? Não vai passar, né? Você tá lá trabalhando, nomeada no concurso público, né? Vai ser por longos anos quando vir a sua nomeação. Agora, o problema não, o problema é momentâneo, naquele momento, sabe? Então, o negócio é a gente não desistir, né? Eu tenho passado por muitas dificuldades, inclusive até principalmente, né, o que mais tem me deixado triste é no meu relacionamento, na minha vida emocional. Meu relacionamento acabou, né, com o meu namorado, e a gente tinha ex-namorado, né, a gente tinha 3 anos de namoro, a gente planejava se casar. Então, gente, tipo assim, o término pra mim foi muito difícil. Sem o amado, gente, eu pensei que eu não ia aguentar. Mas assim, né, a gente precisa superar isso, né? E tá sendo muito difícil pra mim, muito, gente, vocês não fazem ideia. Mas a gente precisa superar essas coisas, são coisas passageiras que com o tempo a gente vai conseguir vencer, né, gente? E com a ajuda de Deus.
com a ajuda de Deus. Mas o negócio é a gente não desistir por causa das nossas tristezas e problemas pessoais. Porque se a gente for desistir por cada probleminha que acontece, sabe? A gente nunca vai avançar. Então, o negócio é a gente focar no concurso, na nossa nomeação, que uma hora a gente vai conseguir chegar lá. Talvez o seu problema seja outro, bem diferente do meu, né? Mas não desiste, gente. Que a sua nomeação vai chegar, a minha nomeação vai chegar no concurso. E aquele problema que você teve há tempos atrás vai ter passado, mas a sua nomeação não. Então o negócio é a gente não desistir. E o que tem me feito, gente, conseguir vencer tudo isso é me achegar a Deus. Eu tenho me achegado muito a Deus. E antes de eu trabalhar, eu acordo 5 horas todo dia, né? 4 e pouca. Aí eu tô acordando 40 minutos antes pra mim poder dobrar o meu joelho, né? 40 minutos antes do horário que eu já acordo, né? Pra poder dobrar o meu joelho, pra poder falar com Deus, desabafar, e orar, e falar com Deus, pedir força a Deus. Porque é difícil, né? Mas quando eu oro, parece que na hora a tristeza vai embora. Então é isso, gente. Se apegue a alguma coisa, né? Se apegue a algo. Se apegue à fé. Que vai vir esses empecilhos no meio do caminho, mas você tem que passar pro outro lado, né? Você não pode deixar esse empecilho te fazer não romper, não atravessar e não avançar. Você tem que passar por outro lado. E aí, quando você vê esse empecilho, esse problema, ficou pra trás. Isso você vai estar lá na frente só olhando pra ele, né? E com a sua nomeação nas mãos. Bom, gente, é isso. Sou muito tagarela, né? Falei muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abri meu coração aqui um pouquinho pra vocês. E um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Eu vou trazer mais estúdio vlogs também. E sábado agora eu vou tirar o dia inteirinho pra estudar. Eu vou estar gravando esse estúdio vlog, porque sábado é o dia que eu mais tenho tempo pra poder estudar, né? Então, no sábado eu vou estar gravando um dia inteiro de estudos comigo e gravar o estúdio vlog pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.